Você sabia que o Corinthians não paga as prestações de seu estádio desde o ano passado? No vídeo de hoje do canal do Nicola, te explico o porquê do atraso, falo como é que andam as negociações entre Corinthians e Caixa, além de te atualizar sobre a possibilidade de o Cruzeiro ter jogos transmitidos pela TV Globo durante a Série B aos domingos e, por fim, sobre a eliminação do Fortaleza, uma das eliminações mais dolorosas desse meio de semana. O time caiu com um gol aos 47 do segundo tempo na Copa Sul-Americana. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E esse vídeo começa com uma notícia bem triste, especialmente para quem gosta de futebol e de estádio cheio. É que o Fortaleza, depois de duas grandes demonstrações de amor do seu torcedor, acabou eliminado da Copa Sul-Americana na noite dessa quinta-feira, com direito a um gol extremamente cruel, marcado pelo Independente aos 47 do segundo tempo. Se você não está acompanhando direito essa história, a gente volta para a semana passada, quando o Fortaleza levou 4.500 torcedores à Argentina para o primeiro jogo, a partida de ida. Jogo em que o Fortaleza foi muito melhor do que o poderoso time argentino, mas acabou perdendo por 1-0. Veio a partida de volta nessa quinta-feira no Castelão para 52.552 pagantes e uma renda superior a R$1.300.000. Fortaleza fez um grande jogo, abriu o placar com 1-0, gol marcado pelo Juninho aos 26 minutos do primeiro tempo, seguiu martelando, pressionando, criando oportunidades e no primeiro lance do Marlon, aos 33 minutos do segundo tempo, veio o 2-0 a favor do Fortaleza. Era o resultado que garantiria o time do Rogério Ceni na segunda fase da Copa Sul-Americana. Mas aos 47 minutos do segundo tempo, o argentino Busto entrou pelo lado direito da área, bateu cruzado, a bola ainda desviou no Bruno Melo, tirou o goleiro Felipe Alves de qualquer possibilidade de reação e acabou entrando. Com o 2-1, o placar agregado ficou em 2-2, mas o Independente acabou se classificando pelo gol fora. Esse gol, chamado de gol qualificado na Sul-Americana, é o primeiro critério de desempate. Ainda assim, apesar da eliminação absolutamente dolorosa, o torcedor do Fortaleza cantou o nome do time, gritou o nome de Rogério Ceni e aplaudiu seus jogadores, mesmo com a desclassificação. E por falar em desclassificação, o saldo dos brasileiros na Sul-Americana foi bem ruim depois dessa primeira fase. Dos 6 brasileiros que participavam do torneio, só 2 passaram à próxima fase. O Vasco da Gama e o Bahia foram os únicos classificados. Goiás, Fluminense, Atlético Mineiro e Fortaleza acabaram eliminados. O único que se salvou, apesar de ter sido eliminado, foi o Fortaleza por conta de todo esse contexto. O Goiás acabou caindo com 2 derrotas para o Sol de América, pequenino time do Paraguai. Já o Atlético Mineiro foi eliminado depois de perder por 3-0 na Argentina para o União Santa Fé, venceu por 2-0 no Brasil, mas ficou faltando um gol, enquanto o Fluminense empatou em casa com a Equidad 1-1, empatou fora 0-0 e também por conta do gol qualificado acabou sendo eliminado, resultado que quase determinou a dispensa do Odair Hellmann como técnico do tricolor das Laranjeiras. Quero repercutir a notícia agora de que o Cruzeiro pode ter jogos transmitidos pela TV Globo durante o Campeonato Brasileiro da Série B aos domingos, o que seria uma grande novidade envolvendo times da segunda divisão. Notícia revelada pelo Wellington Campos, jornalista que ouviu o presidente da Federação Mineira de Futebol, o Adriano Aro. O Aro esteve nessa quinta-feira conversando com representantes da Globo sobre como é que vai ser o calendário do futebol mineiro, mais especificamente do Cruzeiro, em relação aos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. E nesse contato com o pessoal da Globo, a Globo comunicou o desejo de, em alguns momentos, em algumas rodadas, colocar o Cruzeiro para jogar aos domingos com transmissões para Minas Gerais. É importante lembrar para você que isso não vai alterar em nada a transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro da Série A para outras praças. A preocupação da Globo é ter também um representante mineiro quando o Atlético Mineiro não jogar aos domingos, para que não tenha de transmitir, por exemplo, os jogos de Flamengo, Vasco, Palmeiras, Corinthians e São Paulo para a Praça Mineira. Era normal, com Galo e Cruzeiro na primeira divisão, que um ou outro tivesse na TV aos domingos. Como só o Atlético Mineiro estará na primeira divisão, a ideia da Globo é também transmitir, em alguns momentos, os jogos do Cruzeiro aos domingos. E essa história acaba se tornando uma grande novidade ao julgar pelos últimos casos de grandes que disputaram a Série B do Campeonato Brasileiro, com jogos às terças, às sextas e eventualmente aos sábados. Os sábados, em geral, eram jogos com transmissão da TV.
Mas a Globo já conversou com o Cruzeiro, faltam pequenos detalhes de ajustes de tabela. É natural que o Cruzeiro até ganhe um pouco mais com isso, com essa exibição em TV aberta, na comparação com os outros times que vão jogar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, mas não é uma grana que, por exemplo, salvará o Cruzeiro das dívidas ou que colocará o time no prumo em relação às finanças. É uma grana a mais, é uma exposição a mais, pode servir como atrativo para o Cruzeiro buscar reforços para a temporada que é bem difícil, bem complicada, com esse teto de R$200 mil por mês de salário, com a demandada de vários jogadores importantes, como o Rodriguinho, como o Fred, a situação indefinida do Dedé, tem também as saídas de Henrique, Egídio, Dodô, entre outros jogadores. Então é um Cruzeiro muito mais barato, apostando em jovens revelados nas categorias de base, que eventualmente, com transmissões de alguns jogos na TV aberta, pode tentar buscar um ou outro reforço para dar uma melhorada nesse time, com a obrigação de voltar para a primeira divisão. Se o Cruzeiro passar mais de um ano na segunda, vai se afundar ainda mais em dívidas. Para fechar o vídeo, eu quero te explicar como é que anda a negociação entre Corinthians e Caixa relacionada ao financiamento do estádio. Para começar essa história, a gente precisa voltar no tempo, quando o Corinthians pegou R$400 milhões junto ao BNDES para a construção de seu estádio. Essa grana, esses 400 milhões, acabaram sendo associados à Caixa, que passou a ser o banco para quem o Corinthians devia esses 400 milhões de reais. Hoje, de acordo com as contas do Corinthians, a dívida do clube para com o banco é de 470 milhões de reais. Já a Caixa entende que a dívida do Corinthians é de 536 milhões de reais. A gente está falando de uma diferença de 66 milhões de reais. Liguei para o Matias Ávila, que é o diretor financeiro do Corinthians, para entender o porquê desses 66 milhões cobrados a mais pela Caixa. E ele justificou que essa diferença se dá por conta de duas cobranças de multa que a Caixa embutiu no Corinthians. A primeira das multas é por inadimplência. O Corinthians não paga as prestações desse financiamento desde o ano passado, só pagou 2 prestações na temporada passada. Já a segunda multa, de acordo com Matias Ávila, é processual e faz parte desse valor de 66 milhões de reais. Para você entender basicamente como é que os 400 milhões de reais se transformaram em 470 milhões ou 536 milhões de reais. A explicação é bem básica. O Corinthians acabou fazendo um financiamento bem longo e por conta das taxas de juros, esse valor acabou sendo bastante ampliado. A prestação corintiana seria de 5 milhões e 700 mil reais. O grande problema é que em muitos meses do ano o Corinthians não tem nenhuma arrecadação com o seu estádio. Por exemplo, nos meses de dezembro e janeiro, quando não há partidas de futebol, não há receita para o pagamento dessas prestações. O Corinthians por algum tempo tirou dinheiro do próprio caixa para socorrer a Arena Itaquera, para socorrer esse fundo responsável pelo pagamento do financiamento, mas por conta também da dificuldade financeira do Corinthians, houve um momento em que o clube não pôde mais socorrer as contas do estádio. E a partir daí o Corinthians passou a atrasar o pagamento dessas parcelas. Desde então, há uma negociação entre o Corinthians e a Caixa. O Corinthians garante que havia chegado a um acordo com a Caixa para que 8 meses do ano houvesse um pagamento de uma prestação maior, nesse valor de 6 milhões de reais, enquanto por outros 4 meses no ano seriam parcelas menores de 2 milhões e meio de reais. Essas 4 parcelas menores seriam em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, que correspondem aos meses com menos jogos, ou seja, com menos capacidade de arrecadação. O Corinthians garante que chegou a um acordo com a Caixa, mas houve uma mudança na cúpula do banco e a nova gerência, os novos diretores da Caixa não reconheceram esse acordo. E enquanto não foi configurado, enquanto não foi assinado esse acordo, o Corinthians resolveu parar de pagar. Por isso já se vai mais de um ano sem que o Corinthians pague essas prestações. A Caixa tem contabilizado cada um desses meses sem pagamento de inadimplência e por isso esses 66 milhões de reais cobrados a mais. Também de acordo com Matias Ávila, a ideia do Corinthians é quitar todos os 470 milhões de reais. Mas, como há a intenção de chegar a um acordo com o banco, a ideia do Corinthians é pagar absolutamente nada em relação a esses 66 milhões de reais de multa. Se a Caixa concordar com o não pagamento desses 66 milhões, sairá um acordo de refinanciamento do estádio em 12 anos, com essas prestações de 6 milhões de reais por 8 meses e mais 4 parcelas sendo pagas a 2 milhões e meio de reais. O Matias Ávila demonstrou otimismo, de acordo com as últimas conversas com a Caixa. Mas o que a gente escuta do pessoal do banco é que a história é um pouquinho diferente, que a Caixa quer fazer valer o pagamento dessas cobranças. Para fechar, vale a lembrança de que na temporada passada a Caixa chegou a recorrer à justiça
cobrando o pagamento de forma imediata do Corinthians. Como isso não aconteceu, a Justiça Federal determinou em 18 de setembro que a Arena Itaquera S.A., o nome do fundo que administra o estádio, tivesse seu nome vinculado ao Serasa por conta da inadimplência nas contas. Bom pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa sexta-feira. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, bem fácil. Só apertar esse botãozinho vermelho que aparece durante todo o vídeo. Aproveita e também aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Use o espaço para comentários, para deixar opinião, sugestão, dúvida, cornetada e também me siga lá no Instagram, no @JorgeNicola. Beleza? A gente se vê numa próxima. Até!